Capítulo 1. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo, e tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda com o que estava dentro, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante R$ 400 por dia. Uma quitandeira, sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego, residente em Juiz de Fora, e amigada com um português, que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu, e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono R$ 20.000 por mês e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. João Romão mostrou grande interesse por esta desgraça, fez-se até participante direto dos sofrimentos da vizinha, e com tamanho empenho a lamentou que a boa mulher o escolheu para confidente de suas desventuras. Abriu-se com ele, contou-lhe a sua vida de amofinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe a pele do corpo. Não era brinquedo para uma pobre mulher ter de escarrar por ali todos os meses R$ 20.000 em dinheiro. E segredou-lhe então o que tinha juntado para a sua liberdade, e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubado por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia, e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios, e quem se encarregava de remeter ao senhor os R$ 20.000 mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente, e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do vendeiro de seu João, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo lia-se mal escrito e em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. E por tal forma foi o taverneiro ganhando confiança no espírito da mulher, que esta, afinal, nada mais resolvia só por si, e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la. Ia logo direto a João Romão. Quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos, e ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com um português, porque, como toda a cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. João Romão comprou então, com as economias da amiga, alguns palmos de terreno ao lado esquerdo da venda, e levantou uma casinha de 2 portas, dividida ao meio, paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quitanda, e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Havia, além da cama, uma cômoda de jacarandá, muito velha, com maçanetas de metal amarelo, já mareadas, um oratório cheio de santos e, forrado de papel de cor, um baú grande de couro cru, tacheado, 2 banquinhos de pau feitos de uma só peça e um formidável cabide de pregar na parede, com a sua competente coberta de retalhos de chita.
O vendeiro nunca tivera tanta mobília. Agora, disse ele à crioula, as coisas vão correr melhor para você. Você vai ficar forra. Eu entro com o que falta. Nesse dia, ele saiu muito à rua. E uma semana depois apareceu com uma folha de papel toda escrita que leu em voz alta à companheira. Você agora não tem mais senhor, declarou em seguida à leitura que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. Agora está livre. Doravante, o que você fizer é só seu e mais de teus filhos, se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os 20 mil réis à peste do cego. Coitado, a gente se queixa é da sorte. Ele, como meu senhor, exigia o jornal, exigia o que era seu. Seu ou não seu, acabou-se. E vida nova. Contra todo o costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto, e os dois beberam-na em honra ao grande acontecimento. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão, e nem mesmo o selo que ele entendeu de pespegar-lhe em cima, para dar à burla maior formalidade, representava despesa, porque o esperto aproveitara uma estampilha já servida. O senhor de Bertoleza não teve sequer conhecimento do fato. O que lhe constou sim foi que a sua escrava lhe havia fugido para a Bahia depois da morte do amigo. O cego que venha buscá-la aqui se for capaz. Desafiou o vendeiro de si para si. Ele que caia nessa e verá se tem ou não praperas. Não obstante, só ficou tranquilo de todo daí a 3 meses, quando lhe constou a morte do velho. A escrava passara naturalmente em herança a qualquer dos filhos do morto, mas, por estes, nada havia que recear. 2 pândegos de marca maior que, empolgada a legítima, cuidariam de tudo, menos de atirar-se na pista de uma crioula, a quem não viam de muitos anos àquela parte. Ora, bastava já, e não era pouco o que lhe tinham sugado durante tanto tempo. Bertoleza representava agora, ao lado de João Romão, o papel tríplice de caixeiro, de criada e de amante. Morejava a valer, mas de cara alegre. Às 4 da madrugada já estava na faina de todos os dias, aviando o café para os fregueses e depois preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira que havia para além de um grande capinzal aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão na taverna. Quando o amigo andava ocupado lá por fora, fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços, e à noite passava-se para a porta da venda, e defronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, que Romão ia pela manhã em mangas de camisa, de tamancos e sem meias, comprar à Praia do Peixe, e o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem, que esta, vale a verdade, não era tanta e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças de zuarte e outras tantas camisas de riscado. João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos. Tudo que rendia a sua venda e mais a quitanda seguia direitinho para a Caixa Econômica, e daí então para o banco. Tanto assim que, 1 ano depois da aquisição da crioula, indo em asta pública algumas braças de terra situadas ao fundo da taverna, arrematou-as logo e tratou, sem perda de tempo, de construir 3 casinhas de porta e janela. Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção! Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra que o velhaco, fora de horas, junto com a amiga, furtavam à pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto. Estes furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroados do melhor sucesso, graças à circunstância de que, nesse tempo, a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte, e à noite lá estava ele rente, mais a Bertoleza, a removerem tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal, para o meio da rua, com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de rumor. Depois,
um tomava uma carga e partia para casa, enquanto o outro ficava de alcateia ao lado do resto, pronto a dar sinal em caso de perigo. E quando o que tinha ido voltava, seguia então o companheiro, carregado por sua vez. Nada lhes escapava, nem mesmo as escadas dos pedreiros, os cavalos de pau, o banco ou a ferramenta dos marceneiros. E o fato é que aquelas 3 casinhas, tão engenhosamente construídas, foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão. Hoje, 4 braças de terra, amanhã 6, depois mais outras. Ia o vendeiro conquistando todo o terreno que se estendia pelos fundos da sua bodega. E à proporção que o conquistava, reproduziam-se os quartos e o número de moradores. Sempre em mangas de camisa, sem domingo, nem dia santo, não perdendo nunca a ocasião de assenhorar-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas, comprando por 10 réis de mel coado o que os escravos furtavam da casa dos seus senhores, apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações, trabalhando e mais a amiga como uma junta de bois. João Romão veio afinal a comprar uma boa parte da bela pedreira, que ele, todos os dias, ao cair da tarde, assentado um instante à porta da venda, contemplava de longe com um resignado olhar de cobiça. Pôs lá 6 homens a quebrarem pedra e outros 6 a fazerem lajedos e paralelepípedos. E então principiou a ganhar engrosso, tão engrosso que dentro de ano e meio arrematava já todo o espaço compreendido entre as suas casinhas e a pedreira. Isto é, umas 80 braças de fundo sobre 20 de frente, em plano enxuto e magnífico para construir. Justamente por essa ocasião vendeu-se também um sobrado que ficava à direita da venda, separado desta apenas por aquelas 20 braças, de sorte que todo o flanco esquerdo do prédio, coisa de uns 20 e tantos metros, despejava para o terreno do vendeiro as suas 9 janelas de peitoril. Comprou-o um tal Miranda, negociante português, estabelecido na Rua do Hospício, com uma loja de fazendas por atacado, corrida uma limpeza geral no casarão. Mudar-se-ia ele para lá com a família, pois que a mulher, Dona Estela, senhora pretensiosa e com fumaças de nobreza, já não podia suportar a residência no centro da cidade, como também sua menina, a Zumirinha. Crescia muito pálida e precisava de largueza para enrijar e tomar corpo. Isso foi o que disse o Miranda aos colegas. Porém, a verdadeira causa da mudança estava na necessidade que ele reconhecia urgente de afastar Dona Estela do alcance dos seus caixeiros. Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca. Achava-se casada havia 13 anos e, durante esse tempo, dera ao marido toda a sorte de desgostos. Ainda antes de terminar o 2º ano de matrimônio, o Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e o seu primeiro impulso foi de mandá-la para o diabo junto com o cúmplice. Mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública, de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitia o regime dotal. Além de que um rompimento brusco seria obra para escândalo, e segundo a sua opinião, qualquer escândalo doméstico ficava muito mal a um negociante de certa ordem. Prezava acima de tudo a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se novamente pobre, sem recursos e sem coragem para recomeçar a vida, depois de haver habituado a umas tantas regalias e afeito à hombridade de português rico que já não tem pátria na Europa. Acovardado defronte destes raciocínios, contentou-se com uma simples separação de leitos, e os 2 passaram a dormir em quartos separados. Não comiam juntos e mal trocavam entre si uma ou outra palavra constrangida, quando qualquer inesperado acaso os reunia a contragosto. Odiavam-se. Cada qual sentia pelo outro um profundo desprezo,
que pouco a pouco se foi transformando em repugnância completa. O nascimento de Zulmira veio agravar ainda mais a situação. A pobre criança, em vez de servir de elo aos dois infelizes, foi antes um novo isolador que se estabeleceu entre eles. Stella amava, menos do que lhe pedia o instinto materno por supô-la filha do marido, e este a detestava porque tinha a convicção de não ser seu pai. Uma bela noite, porém, o Miranda, que era homem de sangue esperto e orçava então pelos seus 35 anos, sentiu-se em insuportável estado de lubricidade. Era tarde já e não havia em casa alguma criada que lhe pudesse valer. Lembrou-se da mulher, mas repeliu logo esta ideia com escrupulosa repugnância. Continuava a odiá-la. Entretanto, este mesmo fato de obrigação em que ele se colocou de não servir-se dela, a responsabilidade de desprezá-la, como que ainda mais lhe assanhava o desejo da carne, fazendo da esposa infiel um fruto proibido. Afinal, coisa singular, posto que, moralmente, nada diminuísse a sua repugnância pela perjura, foi ter ao quarto dela. A mulher dormia a sono solto. Miranda entrou pé ante pé e aproximou-se da cama. Devia voltar? Pensou. Não lhe ficava bem aquilo, mas o sangue latejava-lhe, reclamando-a. Ainda hesitou um instante, imóvel, a contemplá-la no seu desejo. Stella, como se o olhar do marido lhe apalpasse o corpo, torceu-se sobre o quadril da esquerda, repuxando com as coxas o lençol para a frente e patenteando uma nesga de nudez estofada e branca. O Miranda não pôde resistir. Atirou-se contra ela, que num pequeno sobressalto, mas de surpresa que de revolta, desviou-se, tornando logo e enfrentando com o marido. E deixou-se empolgar pelos rins de olhos fechados, fingindo que continuava a dormir, sem a menor consciência de tudo aquilo. Ela contava como certo que o esposo, desde que não teve coragem de separar-se de casa, havia mais cedo ou mais tarde de procurá-la de novo. Conhecia-lhe o temperamento, forte para desejar e fraco para resistir ao desejo. Consumado o delito, o honrado negociante sentiu-se tolhido de vergonha e arrependimento. Não teve ânimo de dar palavra e retirou-se tristonho e murcho para o seu quarto de designado. Oh, como lhe doía agora o que acabava de praticar na cegueira da sua sensualidade. Que cabeçada! Dizia ele agitado. Que formidável cabeçada! No dia seguinte, os dois viram-se e evitaram-se em silêncio, como se nada de extraordinário houvera entre eles acontecido na véspera. Dir-se-ia até que, depois daquela ocorrência, o Miranda sentia crescer o seu ódio contra a esposa. E à noite desse mesmo dia, quando se achou sozinho na sua cama estreita, jurou 1000 vezes aos seus brios nunca mais praticar semelhante loucura. Mas, daí a um mês, o pobre homem, acometido de um novo acesso de luxúria, voltou ao quarto da mulher. Stella recebeu-o desta vez como da primeira, fingindo que não acordava. Na ocasião, porém, em que ele se apoderava dela febrilmente, a leviana, sem se poder conter, soltou-lhe em cheio contra o rosto uma gargalhada que a custo sopeava. O pobre diabo desnorteou deveras escandalizado, soerguendo-se brusco num estremunhamento de sonâmbulo acordado com violência. A mulher percebeu a situação e não lhe deu tempo para fugir. Passou-lhe rápido as pernas por cima e, grudando-se-lhe ao corpo, cegou-o com uma metralhadora de beijos. Não se falaram. Miranda nunca a tivera, nem nunca a vira assim tão violenta no prazer. Estranhou-a. Afigurou-se-lhe estar nos braços de uma amante apaixonada. Descobriu nela o capitoso encanto com que nos embebedam as cortesãs amestradas na ciência do gozo venéreo. Descobriu-lhe no cheiro da pele e no cheiro dos cabelos perfumes que nunca lhe sentira. Notou-lhe outro hálito, outro som nos gemidos e nos suspiros, e gozou-a loucamente.
com delírio, com verdadeira satisfação de animal no cio. E ela também gozou, estimulada por aquela circunstância picante do ressentimento que os desunia. Gozou a desonestidade daquele ato que a ambos acanalhava aos olhos um do outro. Estorceu-se toda, rangendo os dentes, grunhindo, debaixo daquele seu inimigo odiado, achando-o também agora como homem melhor que nunca, sufocando-os nos seus braços nus, metendo-lhe pela boca a língua úmida e em brasa. Depois, um arranco de corpo inteiro, com um soluço gutural e estrangulado, arquejante e convulsa, estatelou-se num abandono de pernas e braços abertos, a cabeça para o lado, os olhos moribundos e chorosos, toda ela agonizante, como se a tivessem crucificado na cama. A partir dessa noite, da qual só pela manhã o Miranda se retirou do quarto da mulher, estabeleceu-se entre eles o hábito de uma felicidade sexual, tão completa, como ainda não a tinham desfrutado, posto que no íntimo de cada um persistisse contra o outro a mesma repugnância moral em nada enfraquecida. Durante 10 anos viveram muito bem casados. Agora, porém, tanto tempo depois da primeira infidelidade conjugal, e agora que o negociante já não era acometido tão frequentemente por aquelas crises que o arrojavam fora de horas ao dormitório de Dona Estela, agora eis que a leviana parecia disposta a reincidir na culpa, dando corda aos caixeiros do marido, na ocasião em que estes subiam para almoçar ou jantar. Foi por isso que o Miranda comprou o prédio vizinho a João Romão. A casa era boa. Seu único defeito estava na escassez do quintal, mas para isso havia remédio. Com muito pouco, compravam-se umas 10 braças daquele terreno do fundo que ia até a pedreira e mais uns 10 ou 15 palmos do lado em que ficava a venda. Miranda foi logo entender-se com Romão e propôs-lhe negócio. O taverneiro recusou formalmente. Miranda insistiu. "O senhor perde o seu tempo e seu latim", retrucou o amigo de Bertoleza. "Nem só, não cedo, uma polegada do meu terreno. Como ainda lhe compro, se mó quiser vender, aquele pedaço que lhe fica ao fundo da casa. O quintal? É exato, pois você quer que eu fique sem chácara, sem jardim, sem nada? Para mim era de vantagem. Ora, deixe-se disso, homem, e diga lá, quanto quer pelo que lhe propus? Já disse o que tinha a dizer. Ceda-me então ao menos as 10 braças do fundo. Nem meio palmo. Isso é maldade de sua parte, sabe? Eu, se faço tamanho empenho, é pela minha pequena, que precisa, coitada, de um pouco de espaço para largar-se. E eu não cedo, porque preciso do meu terreno. Ora, que diabo pode lá você fazer ali? Uma porcaria de um pedaço de terreno quase grudado ao morro e aos fundos de minha casa, quando você, aliás, dispõe de tanto espaço ainda? Hei de lhe mostrar se tenho ou não o que fazer ali. É que você é teimoso. Olhe, se me cedesse as 10 braços do fundo, a sua parte ficaria cortada em linha reta até a pedreira, e escusava eu de ficar com uma aba de terreno alheio, a meter-se pelo meu. Quer saber? Não há muro o quintal sem você decidir-se. Então ficará com o quintal para sempre sem muro, porque o que tinha a dizer, já disse. Mas, homem de Deus, que diabo! Pense um pouco. Você ali não pode construir nada. Ou pensará que lhe deixarei abrir janelas sobre o meu quintal? Não preciso abrir janelas sobre o quintal de ninguém. Nem tampouco lhe deixarei levantar parede, tapando-me as janelas da esquerda. Não preciso levantar parede desse lado. Então, que diabo você vai fazer de todo esse terreno? Ah, isso agora é cá comigo. O que for, soará, pois creia que se arrepende de não me ceder o terreno. Se me arrepender, paciência. Só lhe digo é que muito mal se sairá quem quiser meter-se cá com a minha vida. Passe bem. Adeus. Travou-se então uma lata renhida e surda entre o português negociante de fazendas por atacado e o português negociante de secos e molhados. Aquele não se resolvia a fazer o muro do quintal sem ter alcançado o pedaço de terreno que o separava do morro, e o outro, por seu lado, não perdia a esperança de apanhar-lhe ainda pelo menos 2 ou 3 braças aos fundos da casa, parte esta que, conforme os seus cálculos, valeria ouro, uma vez realizado o grande projeto que ultimamente o trazia preocupado.
a criação de uma estalagem em ponto enorme, uma estalagem monstro, sem exemplo, destinada a matar toda aquela miuçalha de cortiços que alastravam por Botafogo. Era este o seu ideal. Havia muito que João Romão vivia exclusivamente para essa ideia. Sonhava com ela todas as noites. Comparecia a todos os leilões de materiais de construção, arrematava madeiramentos já servidos, comprava telha em segunda mão, fazia pechinchas de cal e tijolos, o que era tudo depositado no seu extenso chão vazio, cujo aspecto tomava em breve o caráter estranho de uma enorme barricada. Tal era a variedade dos objetos que ali se apinhavam acumulados. Tábuas e sarrafos, troncos de árvores, mastros de navio, caibros, restos de carroças, chaminés de barro e de ferro, fogões desmantelados, pilhas e pilhas de tijolos de todos os feitios, barricas de cimento, montes de areia e terra vermelha, aglomerações de telhas velhas, escadas partidas, depósitos de cal. O diabo, enfim. Ao que ele, que sabia perfeitamente como essas coisas se furtavam, resguardava soltando à noite um formidável cão de fila. Este cão era pretexto de eternas rezingas com a gente do Miranda, a cujo quintal ninguém de casa podia descer depois das 10 horas da noite, sem correr o risco de ser assaltado pela fera. É, fazer um muro, dizia o João Romão, sacudindo os ombros. Não faço, replicava o outro. Se ele é questão de capricho, eu também tenho capricho. Em compensação, não caía no quintal do Miranda galinha ou frango fugidos do cercado do vendeiro, que não levasse imediato sumiço. João Romão protestava contra o roubo em termos violentos, jurando vinganças terríveis, falando em dar tiros. Pois é, fazer um muro no galinheiro, repontava o marido de Estela. Daí, há alguns meses, João Romão, depois de tentar um derradeiro esforço para conseguir algumas braças do quintal do vizinho, resolveu principiar as obras da estalagem. Deixa estar, conversava ele na cama com a Bertoleza. Deixa estar que ainda lhe hei de entrar pelos fundos da casa, se é que não lhe entre pela frente. Mais cedo ou mais tarde, como lhe não 2 braças, mais 6, 8, todo o quintal. Até o próprio sobrado, talvez. E dizia isto com uma convicção de quem tudo pode e tudo espera da sua perseverança, do seu esforço inquebrantável e da fecundidade prodigiosa do seu dinheiro. Dinheiro que só lhe saía das unhas para voltar multiplicado, desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente. Todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam um interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os bens. Das suas hortas, recolhia para si e para a companheira os piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria. As suas galinhas produziam muito, e ele não comia um ovo, do que, no entanto, gostava imenso. Vendia-os todos e contentava-se com os restos da comida dos trabalhadores. Aquilo já não era ambição. Era uma moléstia nervosa, uma loucura, um desespero de acumular, de reduzir tudo à moeda. E seu tipo baixote, socado de cabelos à escovinha, a barba sempre por fazer, ia e vinha da pedreira para a venda, da venda às hortas e ao capinzal, sempre em mangas de camisa, de tamancos, sem meias, olhando para todos os lados, com seu eterno ar de cobiça, apoderando-se com os olhos de tudo aquilo de que ele não podia apoderar-se logo com as unhas. Entretanto, a rua lá fora povoava-se de um modo admirável. Construía-se mal, porém muito. Surgiam chalés e casinhas da noite para o dia. Subiam os aluguéis. As propriedades dobravam de valor. Montara-se uma fábrica de massas italianas e outra de velas, e os trabalhadores passavam de manhã e as ave-marias, e a maior parte deles ia comer à casa de pasto que João Romão arranjara aos fundos da sua varanda. Abriram-se novas tavernas. Nenhuma, porém, conseguia ser tão afreguesada como a dele. Nunca o seu negócio fora tão bem. Nunca o Finório vendera tanto. Vendia mais agora, muito mais, que nos anos anteriores. Teve até de admitir caixeiros.
As mercadorias não lhe paravam nas prateleiras. O balcão estava cada vez mais lustroso, mais gasto, e o dinheiro a pingar, vintém por vintém dentro da gaveta, e a escorrer da gaveta para a barra, aos 50 e aos 100 mil réis, e da burra para o banco, aos contos e aos contos. Afinal, já lhe não bastava sortir o seu estabelecimento nos armazéns fornecedores. Começou a receber alguns gêneros diretamente da Europa. O vinho, por exemplo, que ele dantes comprava aos quintos nas casas de atacado, vinha-lhe agora de Portugal às pipas, e de cada uma fazia 3 com água e cachaça, e despachava faturas de barris de manteiga, de caixas de conserva, caixões de fósforo, azeite, queijos, louça e muitas outras mercadorias. Criou armazéns para depósito, aboliu a quitanda e transferiu o dormitório, aproveitando o espaço para ampliar a venda, que dobrou de tamanho e ganhou mais 2 portas. Já não era uma simples taverna, era um bazar em que se encontrava de tudo: objetos de armarinho, ferragens, porcelanas, utensílios de escritório, roupa de riscado para os trabalhadores, fazenda para a roupa de mulher, chapéus de palha próprios para o serviço ao sol, perfumarias baratas, pentes de chifre, lenços com versos de amor e anéis e brincos de metal ordinário. E toda a gentalha daquelas redondezas ia cair lá, ou então ali ao lado, na casa de pasto, onde os operários das fábricas e os trabalhadores da pedreira se reuniam depois do serviço e ficavam bebendo e conversando até às 10 horas da noite, entre o espesso fumo dos cachimbos, do peixe frito em azeite e dos lampiões de querosene. Era João Romão quem lhes fornecia tudo, até dinheiro adiantado, quando algum precisava. Por ali não se encontrava jornaleiro, cujo ordenado não fosse inteirinho parar às mãos do velhaco. E sobre este cobre, quase sempre emprestado aos tostões, cobrava juros de 8% ao mês, um pouco mais do que levava aos que garantiam a dívida com penhores de ouro e prata. Não obstante as casinhas do cortiço, à proporção que se atamancavam, enchiam-se logo, sem mesmo dar tempo a que as tintas secassem. Havia grande avidez em alugá-las. Aquele era o melhor ponto do bairro para a gente do trabalho. Os empregados da pedreira preferiam todos morar lá, porque ficavam a 2 passos da obrigação. O Miranda arrebentava de raiva. "Um cortiço?" exclamava ele, possesso. "Um cortiço? Maldito seja aquele vendeiro de todos os diabos! Fazer-me um cortiço debaixo das janelas! Estragou-me a casa, o malvado!" E vomitava pragas, jurando que havia de vingar-se e protestando aos berros contra o pó que lhe invadia em ondas as salas e contra o infernal baralho dos pedreiros e carpinteiros que levavam a martelar de sol a sol. O que, aliás, não impediu que as casinhas continuassem a surgir uma após outra e fossem logo se enchendo, a entenderem-se unidas por ali afora, desde a venda até quase o morro, e depois dobrassem para o lado do Miranda e avançassem sobre o quintal deste, que parecia ameaçado por aquela serpente de pedra e cal. O Miranda mandou logo levantar o muro. Nada. Aquele demônio era capaz de invadir-lhe a casa até a sala de visitas. E os quartos do cortiço pararam enfim de encontro ao muro do negociante, formando com a continuação da casa deste um grande quadrilongo, espécie de pátio de quartel, onde podia formar um batalhão. 95 casinhas comportou a imensa estalagem. Prontas, João Romão mandou levantar na frente, nas 20 braças que separavam a venda do sobrado do Miranda, um grosso muro de 10 palmos de altura, coroados de cacos de vidro e fundos de garrafa, e com um grande portão no centro, onde se dependurou uma lanterna de vidraças vermelhas por cima de uma tabuleta amarela, em que se lia o seguinte, escrito a tinta encarnada e sem ortografia: "Estalagem de São Romão. Alugam-se casinhas e tinas para lavadeiras." As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia. Tudo pago adiantado. O preço de cada tina metendo a água 500 réis, sabão à parte.
As moradoras do cortiço tinham preferência e não pagavam nada para lavar, graças à abundância da água que lá havia, como em nenhuma outra parte, e graças ao muito espaço de que se dispunha no cortiço para estender a roupa. A concorrência às tinas não se fez esperar. Acudiram lavadeiras de todos os pontos da cidade. Entre elas, algumas vindas de bem longe, e mal vagava uma das casinhas ou um quarto, um canto onde coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los. E aquilo foi se constituindo numa grande lavanderia agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 a 4 palmos que apareciam como manchas alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar. E os gotejantes jiraus cobertos de roupa molhada cintilavam ao sol que nem lagos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer, um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas no esterco. Capítulo 2. Durante 2 anos, o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente. E ao lado, o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas, e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda a parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Posto que lá na rua do hospício os seus negócios não corressem mal. Custava-lhe a sofrer a escandalosa fortuna do vendeiro. Aquele tipo, um miserável, um sujo que não pusera nunca um paletó e que vivia de cama e mesa com uma negra. À noite e aos domingos, ainda mais recrudescia o seu azedume, quando ele, recolhendo-se fatigado do serviço, deixava-se ficar estendido numa preguiçosa, junto à mesa da sala de jantar, e ouvia a contragosto o grosseiro rumor que vinha da estalagem numa exalação forte de animais cansados. Não podia chegar à janela sem receber no rosto aquele bafo quente e sensual que o embebedava com o seu fartum de bestas no coito. E depois, fechado no quarto de dormir, indiferente e habituado às torpezas carnais da mulher, isento já dos primitivos sobressaltos que lhe faziam, a ele ferver o sangue e perder a tramontana. Era ainda a prosperidade do vizinho o que lhe obsedava o espírito, enegrecendo-lhe a alma com um feio ressentimento de despeito. Tinha inveja do outro, daquele outro português que fizera fortuna sem precisar roer nenhum chifre, daquele outro que, para ser mais rico 3 vezes do que ele, não teve de casar com a filha do patrão ou com a bastarda de algum fazendeiro freguês da casa. Mas então ele, Miranda, que se supunha a última expressão da ladinagem e da esperteza, ele que, logo depois do seu casamento, respondendo para Portugal a um ex-colega que o felicitava, dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Ele, que se tinha na conta de invencível matreiro, não passava afinal de um pedaço de asno, comparado com o seu vizinho. Pensara fazer-se senhor do Brasil e fizera-se escravo de uma brasileira mal-educada e sem escrúpulos de virtude. Imaginara-se talhado para grandes conquistas e não passava de uma vítima ridícula e sofredora. Sim, no fim de contas, qual fora a sua África? Enriquecera um pouco, é verdade. Mas como? A que preço? Hipotecando-se a um diabo que lhe trouxera 80 contos de réis, mas incalculáveis milhões de desgostos e vergonhas. Arranjara a vida, sim, mas teve de aturar eternamente uma mulher que ele odiava. E do que, afinal, lhe aproveitar tudo isso? Qual era, afinal, a sua grande existência?
do inferno da casa para o purgatório do trabalho e vice-versa. Invejável sorte, não havia dúvida. Na dolorosa incerteza de que Zulmira fosse sua filha, o desgraçado nem sequer gozava o prazer de ser pai. Se ela, em vez de nascer de Estela, fora uma enjeitadinha recolhida por ele, é natural que a amasse e então a vida lhe correria de outro modo. Mas, naquelas condições, a pobre criança nada mais representava que o documento vivo do ludíbrio materno, e o Miranda estendia até a inocentezinha o ódio que sustentava contra a esposa. Uma espiga a tal da sua vida. Fui uma besta, resumiu ele em voz alta, apeando-se da cama onde se havia recolhido inutilmente, e pôs-se a passear no quarto sem vontade de dormir, sentindo que a febre daquela inveja lhe estorricava os miolos. Feliz e esperto era o João Romão. Esse sim, senhor. Para esse é que havia de ser a vida, filho da mãe, que estava hoje tão livre e desembaraçado como no dia em que chegou da terra sem um vintém de seu. Esse sim, que era moço e podia ainda gozar muito, porque quando mesmo viesse a casar e a mulher lhe saísse uma outra Estela, era só mandá-la para o diabo com um pontapé. Podia fazê-lo. Para esse é que era o Brasil. Fui uma besta. Repisava ele sem conseguir conformar-se com a felicidade do vendeiro. Uma grandíssima. No fim de contas, que diabo possuo eu? Uma casa de negócio da qual não posso separar-me sem comprometer o que lá está enterrado? Um capital metido numa rede de transações que não se liquidam nunca e cada vez mais se complicam e mais me grudam ao estupor dessa terra? Onde deixarei a casca que tenho de meu? Se a alma do meu crédito é o dote que me trouxe aquela sem vergonha e que a ela me prende como a peste da casa comercial me prende a esta costa da África. Foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal, o título, faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem, sem família, a quem amar e sem imaginação para poder gozar com as prostitutas. O náufrago agarrou-se àquela tábua como um agonizante consciente da morte, que se apega à esperança de uma vida futura. A vaidade de Estela, que a princípio lhe tirava dos lábios incrédulos sorrisos de mofa, agora lhe comprazia à farta. Procurou capacitar-se de que ela, com efeito, herdara sangue nobre, que ele, por sua vez, se não o tinha herdado, trouxera-o por natureza própria, o que devia valer mais ainda, e desde então principiou a sonhar com um baronato, fazendo disso o objeto querido da sua existência. Muito satisfeito, no íntimo, por ter afinal descoberto uma coisa em que podia empregar dinheiro sem ter nunca mais de restituí-lo à mulher, nem ter de deixá-lo a pessoa alguma. Semelhante preocupação modificou-o em extremo. Deu logo para fingir-se escravo das conveniências, afetando escrúpulos sociais, emperdigando-se quando podia e disfarçando a sua inveja pelo vizinho, com um desdenhoso ar de superioridade condescendente. Ao passar-lhe todos os dias pela venda, cumprimentava-o com proteção, sorrindo sem rir e fechando logo a cara em seguida. Muito sério. Dado os primeiros passos para a compra do título, abriu a casa e deu festas. A mulher, posto que lhe apontassem já os cabelos brancos, rejubilou com isso. Zulmira tinha então 12 para 13 anos e era o tipo acabado da Fluminense, pálida, magrinha, com pequeninas manchas roxas nas mucosas do nariz, das pálpebras e dos lábios, faces levemente pintalgadas de sardas. Respirava o tom úmido das flores noturnas, uma brancura fria de magnólia. Cabelos castanhos claros, mãos quase transparentes, unhas moles e curtas como as da mãe, dentes pouco mais claros do que a cútis do rosto, pés pequeninos, quadril estreito, mas os olhos grandes, negros, vivos e maliciosos. Por essa época justamente chegava de Minas, recomendado ao pai dela, o filho de um fazendeiro importantíssimo, que dava belos lucros à casa comercial de Miranda, e que era talvez o melhor freguês que este possuía no interior. O rapaz chamava-se Henrique.
Tinha 15 anos e vinha terminar na corte alguns preparatórios que lhe faltavam para entrar na academia de medicina. Miranda hospedou-o no seu sobrado da Rua do Hospício, mas o estudante queixou-se no fim de alguns dias de que aí ficava mal acomodado, e o negociante, a quem não convinha desagradar-lhe, carregou com ele para a sua residência particular de Botafogo. Henrique era bonitinho, cheio de acanhamentos, com umas delicadezas de menina. Parecia muito cuidadoso dos seus estudos, e tão pouco extravagante e gastador, que não despendia um vintém fora das necessidades de primeira urgência. De resto, a não ser de manhã para as aulas, que ia sempre com o Miranda. Não arredava pé de casa senão em companhia da família deste. Dona Estela, no cabo de pouco tempo, mostrou por ele estima quase maternal e encarregou-se de tomar conta da sua mesada posta pelo negociante, visto que o Henriquinho tinha ordem franca do pai. Nunca pedia dinheiro. Quando precisava de qualquer coisa, reclamava de Dona Estela, que por sua vez encarregava o marido de comprá-la, sendo o objeto lançado na conta do fazendeiro com uma comissão de usuário. Sua hospedagem custava 250 mil réis por mês, do que ele, todavia, não tinha conhecimento nem queria ter. Nada lhe faltava, e os criados da casa o respeitavam como a um filho do próprio senhor. À noite, às vezes, quando o tempo estava bom, Dona Estela saía com ele, a filha e um moleque, o Valentim, a darem uma volta até a praia, e, em tendo convite para qualquer festa em casa das amigas, levava-o em sua companhia. A criadagem da família do Miranda compunha-se de Isaura, mulata ainda moça, moleirona e tola, que gastava todo o vintenzinho que pilhava em comprar capilé na venda de João Romão, uma negrinha virgem, chamada Leonor, muito ligeira e viva, lisa e seca como um moleque, conhecendo de orelha, sem lhe faltar um termo, a vasta tecnologia da obscenidade, e dizendo sempre que os caixeiros ou os fregueses da taverna, só para mexer com ela, lhe davam atracações. Olha que eu me queixo ao juiz de Orfe. E, finalmente, o tal Valentim, filho de uma escrava que foi de Dona Estela, e a quem esta havia alforriado. A mulher do Miranda tinha por este moleque uma afeição sem limites. Dava-lhe toda a liberdade, dinheiro, presentes, levava-o consigo a passeio, trazia-o bem vestido e muita vez chegou a fazer ciúmes à filha, de tão solícita que se mostrava com ele. Pois se a caprichosa senhora ralhava com Zulmira por causa do negrinho, pois se, quando se queixavam os dois um contra o outro, ela nunca dava razão à filha, pois se o que havia de melhor na casa era para o Valentim. Pois se quando foi este atacado de bexigas, e o Miranda, apesar das súplicas e dos protestos da esposa, mandou-o para um hospital, Dona Estela chorava todos os dias, e durante a ausência dele não tocou piano, nem cantou, nem mostrou os dentes a ninguém. E o pobre Miranda, se não queria sofrer impertinências da mulher e ouvir sensaborias defronte dos criados, tinha de dar ao moleque toda a consideração e fazer-lhe humildemente todas as vontades. Havia ainda, sob as telhas do negociante, um outro hóspede além do Henrique, o velho Botelho. Este, porém, na qualidade de parasita. Era um pobre diabo, caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor, muito macilento, com uns óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe à cara uma expressão de abutre, perfeitamente de acordo com o seu nariz adunco e com a sua boca sem lábios. Viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio. Andava sempre de preto com um guarda-chuva debaixo do braço e um chapéu de braga enterrado nas orelhas. Fora em seu tempo empregado do comércio, depois corretor de escravos. Contava mesmo que estivera mais de uma vez na África, negociando negros por sua conta.
Atirou-se muito às especulações. Durante a Guerra do Paraguai, ainda ganhara forte, chegando a ser bem rico, mas a roda desandou. E de malogro em malogro, foi-lhe escapando tudo por entre as suas garras de ave de rapina. E agora, coitado, já velho, comido de desilusões, cheio de hemorroidas, via-se totalmente sem recursos e vegetava à sombra do Miranda, com quem por muitos anos trabalhou em Rapaz sob as ordens do mesmo patrão e de quem se conservara amigo, a princípio por acaso e mais tarde por necessidade. Devorava-o toda a noite e dia uma implacável amargura, uma surda tristeza de vencido, um desespero impotente contra tudo e contra todos, por não lhe ter sido possível empolgar o mundo com as suas mãos hoje inúteis e trêmulas, e como seu atual estado de miséria não lhe permitia abrir contra ninguém o bico, desabafava vituperando as ideias da época. Assim, eram às vezes muito quentes as sobremesas do Miranda, quando, entre outros assuntos palpitantes, vinha a discussão o movimento abolicionista que principiava a formar-se em torno da Lei Rio Branco. Então o Botelho ficava possesso e vomitava frases terríveis para a direita e para a esquerda, como quem dispara tiros sem fazer alvo, e vociferava imprecações, aproveitando aquela válvula para desafogar o velho ódio acumulado dentro dele. «Bandidos!» berrava apoplético. «Cáfila de salteadores!» E o seu rancor irradiava-lhe dos olhos em setas envenenadas, procurando cravar-se em todas as brancuras e em todas as claridades. A virtude, a beleza, o talento, a mocidade, a força, a saúde e principalmente a fortuna. Eis o que ele não perdoava a ninguém, amaldiçoando todo aquele que conseguia o que ele não obtivera, que gozava o que ele não desfrutara, que sabia o que ele não aprendera, e, para individualizar o objeto do seu ódio, voltava-se contra o Brasil, essa terra que, na sua opinião, só tinha uma serventia: enriquecer os portugueses e que, no entanto, o deixara a ele na penúria. Seus dias eram consumidos do seguinte modo: acordava às 8 da manhã, lavava-se mesmo no quarto com uma toalha molhada em espírito de vinho. Depois ia ler os jornais para a sala de jantar, à espera do almoço. Almoçava e sala. Tomava o bonde e ia direitinho para uma charutaria da Rua do Ouvidor, onde costumava ficar assentado até as horas do jantar, entretido a dizer mal das pessoas que passavam lá fora defronte dele. Tinha a pretensão de conhecer todo o Rio de Janeiro e os podres de cada um em particular. Às vezes, poucas. Dona Estela encarregava-o de fazer pequenas compras de armarinho, o que o Botelho desempenhava melhor que ninguém. Mas a sua grande paixão, o seu fraco, era a farda. Adorava tudo que dissesse respeito a militarismo, posto que tivera sempre invencível medo às armas de qualquer espécie, mormente as de fogo. Não podia ouvir disparar perto de si uma espingarda. Entusiasmava-se, porém, com tudo que cheirasse a guerra. A presença de um oficial em grande uniforme tirava-lhe lágrimas de comoção. Conhecia na ponta da língua o que se referia à vida de quartel. Distinguia ao primeiro lance de olhos o posto e o corpo a quem pertencia qualquer soldado, e apesar dos seus achaques, era ouvir tocar na rua a corneta ou o tambor conduzindo o batalhão. Ficava logo no ar e, muita vez, quando dava por si, fazia parte dos que acompanhavam a tropa. Então, não tornava para casa enquanto os militares se recolhessem. Quase sempre voltava dessa loucura às 6 da tarde, moído a fazer dó, sem poder ter-se nas pernas, estrompado de marchar horas e horas ao som da música de pancadaria. E o mais interessante é que ele, ao vir-lhe a reação, revoltava-se furioso contra o maldito comandante que obrigava aquela estopada, levando o batalhão por uma infinidade de ruas e fazendo de propósito o caminho mais longo. Só parece, lamentava-se ele, que a intenção daquele malvado era dar-me cabo da pele. Ora, vejam,
3 horas de marche por uma soalheira de todos os diabos. Uma das birras mais cômicas do Botelho era o seu ódio pelo Valentim. O moleque causava-lhe febre com as suas petulâncias de mimalho. E velhaco, percebendo quanto elas o irritavam, ainda mais abusava, seguro na proteção de Dona Estela. O parasita de muito que o teria estrangulado, se não fora a necessidade de agradar à dona da casa. Botelho conhecia as faltas de Estela como as palmas da própria mão. O Miranda mesmo, que ouvia em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes lhas confiara em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão por que não a punha na rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão. Entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher naquelas condições, dizia ele convicto, representa nada menos que o capital, e um capital em caso nenhum a gente despreza. Agora você, o que devia era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita, feliz por ver quanto o amigo aviltava a mulher, concordava em tudo plenamente, dando-lhe um carinhoso abraço de admiração. Mas, por outro lado, quando ouvia Estela falar do marido com infinito desdém e até com asco, ainda mais resplandecia de contente. Você quer saber? Afirmava ela. Eu bem percebo quanto aquele traste do senhor meu marido me detesta, mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que vesti. Desgraçadamente para nós, mulheres da sociedade, não podemos viver sem esposo quando somos casadas, de forma que tenho de aturar o que me caiu em sorte, quer goste dele, quer não goste. Juro-lhe, porém, que, se consinto que o Miranda se chegue às vezes para mim, é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar discussão com uma besta daquela ordem. O Botelho, com a sua encanecida experiência do mundo, nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro. Tanto assim que, certa ocasião, recolhendo-se à casa incomodado, em hora que não era do seu costume, ouviu ao passar pelo quintal sussurros de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura, onde, em geral, não ia ninguém. Encaminhou-se para lá em bicos de pés e, sem ser percebido, descobriu Estela entalada entre o muro e o Henrique. Deixou-se ficar espiando, sem tugir nem mugir, e só quando os dois se separaram foi que ele se mostrou. A senhora soltou um pequeno grito, e o rapaz, de vermelho que estava, fez-se cor de cera. Mas o Botelho procurou tranquilizá-los, dizendo em voz amiga e misteriosa: isso é uma imprudência o que vocês estão fazendo. Estas coisas não é deste modo que se arranjam. Assim como fui eu, podia ser outra pessoa, pois numa casa em que há tantos quartos, é lá preciso vir meterem-se neste canto do quintal? Nós não estávamos fazendo nada, disse Estela, recuperando o sangue frio. Ah, tornou o velho, aparentando sumo respeito. Então desculpe, pensei que estivessem. E olhe que, se assim fosse, para mim seria o mesmo, porque acho isso a coisa mais natural do mundo. E entendo que, desta vida, a gente só leva o que come. Se vi, creia, foi como se nada visse, porque nada tenho a cheirar com a vida de cada um. A senhora está moça, está na força dos anos, seu marido não a satisfaz, é justo que o substitua por outro. Ah, isto é o mundo, e, se é torto, não fomos nós que o fizemos torto. Até certa idade, todos temos dentro um bichinho carpinteiro que é preciso matar, antes que ele nos mate. Não lhes doam as mãos. Apenas acho que, para outra vez, devem ter um pouquinho mais de cuidado. E... está bom, basta, ordenou Estela. Perdão, eu se digo isto é para deixá-los bem tranquilos a meu respeito. Não quero, nem por sombra, que se persuadam de que... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.